Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da presença das multinacionais de mineração na Amazônia. O que elas estão fazendo lá? Quem controla essas empresas? Desde quando elas estão lá? Qual é o dano ambiental que isso está provocando? E para falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas que são da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar o Charles Trocati. O Charles é filósofo, é educador popular. Eu falei que ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração e tem publicado vários livros. Um deles é Quando Vier o Silêncio, o Problema Mineral Brasileiro, em parceria com Tadzio Coelho. E um outro, Mineração, Realidades e Resistências, que fala sobre os movimentos de resistência que questionam a falta da participação popular nas questões minerais. Quero apresentar para vocês também o Márcio Zonta. O Márcio Zonta é jornalista, é membro também da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Muito obrigado, Márcio, por estar com a gente também. Então, eu queria começar esse papo, vocês, por favor, apresentando um pouco que movimento é esse movimento nacional pela soberania popular na mineração. Charles, você pode começar contando para a gente que iniciativa é essa? Alô? Bom dia, Silvio, bom dia, Márcio, parceiro, e os demais. O MAN, né, que muita gente se refere ao movimento dos atingidos pela mineração, ele é um movimento que nasce, né, em Carajás, na grande região de Carajás, especificamente no município de Parauapebas, e para nós ele é a nacionalização do conflito Carajás. O conflito Carajás em um único projeto, nós temos todos os problemas do Brasil. E aqui, os camponeses, os indígenas, ribeirinhos, né, já empataram contra a mineral, já perderam, já ganharam, e chegou um momento em que era necessário, né, dentro desse ciclo que nós chamamos do boom das commodities no Brasil, de 2003 a 2012, nós decidimos, desde 2007, enfrentar esse modelo, e ele vai se traduzindo, então, no que a gente vai, em 2012, atá-lo, né, a esse nome de Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e nesse caso significou para nós nacionalizar o conflito Carajás, dando esse apelido. E o conflito Carajás foi se encontrando com conflitos de mesma natureza, né, com as mineradoras país afora. E produzimos, então, em 2012 essa primeira reunião, e agora, em 2022, estamos completando 10 anos. A primeira noção de construção do movimento nacional é essa de ser um movimento, expandir a ideia de um movimento para fora das fronteiras amazônicas, né, para, inclusive, se autopreservar. Como esse movimento foi encontrando outros conflitos, e fomos sistematizando, digamos assim, a característica do conflito mineral, os embrólios jurídicos, institucionais, e o fenômeno, né, na sociedade de que a mineração é desenvolvimento e progresso. Exatamente, o movimento nasce para ir desvendando essas características que nós fomos aprendendo nesse percurso e precisando exatamente o papel da mineração na sociedade mundial e brasileira, e por que nós não podemos acriticamente, né, ficar vendo esse modelo se desenrolar sem perceber que ele também é a nossa própria destruição, né, territorial, social e política, né, nesse sentido. Muito bom, para começar está ótimo. Então vamos passar a bola para o Márcio,
para ele continuar, né? Que modelo é esse de exploração mineral que vocês estão falando que é internacional? Você pode explicar para a gente um pouco? Só repete sua pergunta que cortou aqui uma parte dela. Então, o Charles falou de um modelo de exploração de commodities, quer dizer, que essa atuação da exploração mineral não é só, inclusive, brasileira, ela vai para outras regiões também, e ela tem a presença, né, das grandes multinacionais mineradoras do mundo. Eu acabei vendo, estou mudando a pergunta, né? Quer dizer, eu acabei vendo, nós temos a BHP, Billington, temos a Rio Tinto, a Vale, a Glencore, a Anglo-América, todas aí presentes na Amazônia, né? Que modelo é esse? Que tipo de exploração que eles fazem? Olha, esse é um modelo, acho que o Charles já adiantou na fala dele, né, que é o nascimento pela contradição desse modelo mineral, que é um modelo meramente expoliativo, né? Nós não desenvolvemos nenhum nível de indústria, tecnologia a partir dos nossos países brasileiros aqui que são retirados da Amazônia. Nós somos um exportador de commodities, minerais, matéria-prima, para ser transformado em vários outros centros do mundo, né? Sobretudo a China agora. Então, todo esse processo expoliativo ainda tem o seu braço financiarizado, porque se você for pegar a composição de acionistas dessas grandes mineradoras, todas elas têm um componente financeiro, né? Bancos internacionais que lucram com um ritmo mineral proposto, sobretudo para a Amazônia. Então, se a gente for pegar o que a Vale hoje expolia na região, se for pegar o compêndio de minerais que é retirado dessa região pelas essas grandes mineradoras, nós vamos ver que nos últimos 20 anos entramos num ritmo alucinado de espoliação mineral, justamente para que dê lastro para esse capital financeiro e que distribua todos os seus dividendos e lucros para acionistas, sócios majoritários dessas empresas, enquanto a população local vive em muitos espaços de miséria, né? O índice de vulnerabilidade juvenil, econômica, social, cultural, muito abaixo da pobreza. Então, é um processo, nós somos meramente exportadores de matéria-prima nesse econômico, e se formos pegar pela divisão internacional do trabalho, então, nós desenvolvemos muito pouco do que poderia ser desenvolvido com os minerais brasileiros retirados da Amazônia. Ô, Charles, isso não foi sempre assim? Nesse sentido, assim, de que nós temos até a exploração do ouro no Peru pelos espanhóis, do ouro para Portugal aqui, quer dizer, esse tipo de mineração predatória sempre teve presente? Ou mudou alguma coisa esses anos recentes? Veja, Silvio, a gente poderia, inclusive, explicar essa atual fase essa atual fase, né, da mineração por reflexões bastante anteriores, né, que está ligado à ideia da teoria da dependência, né. Muito embora a teoria da dependência tem elementos apenas que hoje, né, que configuram a inserção subordinada do Brasil no sistema mundo de produção de mercadoria e de trocas, né? Trocas desiguais, inclusive, a gente troca a natureza por produtos, a gente manda a natureza e consome produtos industrializados desde o centro, né? Há uma dialética, né? Ou seja, essa dialética, ela compreende que o centro industrializado pressupõe uma periferia produtora de matéria-prima, né? E, basicamente, a gente poderia explicar essa pergunta que você comenta por três elementos assim que os teóricos da teoria da dependência nos legaram, né? Essa ideia de que há um uso, né, essa relação sempre se baseia num tripé, né? O uso intensivo da natureza, ou seja, cabe a nós, então, alocarmos, né, nesse sistema mundo de produção de mercadorias, né, a nossa natureza, né, sempre mandar para fora a nossa natureza. A segunda, aliada a uma superexploração da força de trabalho, né, ou seja, se nós formos olhar, 400 anos da nossa história foi gasta com trabalho escravo, e ela teve entre as minas, esse trabalho escravo esteve entre as minas e as lavouras, né? Ou seja, uma superexploração da força de trabalho.
não é consequente pensar de que o principal monumento moderno da política brasileira foi o aparecimento do Ministério do Trabalho, lá nos anos 30, 40, né, que foi destruído agora muito recentemente, porque o burguês brasileiro precisa sempre dividir a renda dele, o ganho dele com a burguesia internacional, com as elites internacionais, e para ele ganhar muito, ele precisa arrebentar todas as leis trabalhistas, elas precisam não existir para ele poder superexplorar esse corpo. E uma terceira característica é a produção de elites rentistas, né? Aquelas elites que ficam muito ricas dentro desse modelo, mas elas são incapazes, né, de dividir economicamente essa renda, né, da natureza com a sua sociedade, inclusive culturalmente, né? Então, se nós formos olhar, há uma persistência, né, que a gente tem dito assim, a persistência entre a abundância, né, e o moinho satânico, né, ou seja, a maldição da abundância, ou seja, a maldição dos recursos, dos bens naturais, e um moinho satânico, né, que é essa forma de explorar a natureza, transformá-la em mercadoria, ao mesmo tempo que você gera desperdício de natureza, que a gente pode comentar logo mais, você também gera a exclusão do objeto que essa natureza provém. Ou seja, essa é uma dialética que permanece, e a gente não é uma prisão sistêmica, né, que para sair dela nós teríamos que reorganizar um estilo de pensamento e, consequentemente, uma possibilidade de organização social diferente dessa, baseada na propriedade privada e que estimula a transformação do bem comum, do bem público em propriedade privada, essa civilização. Ou seja, nós teríamos que mudar, de certa forma, um trajeto, né, que não compete só a nós. Ou seja, sair desse sistema, né, desse aprisionamento sistêmico, pressupõe a sociedade mundial, sobretudo aqueles que estão de livre pensar e de livre estar nessa sociedade, que são as massas de excluídas, reprojetarem uma outra organização social. Né? Vamos continuar esse papo. Quer dizer, eu tenho uma notícia para um jornalista interpretar. Né? A notícia é a seguinte: no dia 14 agora de abril, dezenas de balsas entraram no rio Xingu, na região indígena Chipaia, no Médio Xingu, para fazer mineração. Né? Ô, Márcio, quem que manda dezenas de balsas? Quem são esses atores? Olha, esse é um cenário muito complexo, né? E tem atores de variadas formas, né? O que nós estamos vivendo nesse momento, em 2015, 16, 17, eu fiz várias incursões pelos países africanos e fiz um especial para o jornal Brasil de Fato sobre a mineração na África do Sul, né? E eu perguntava para um economista sul-africano o que é essa corrida do ouro, né? Voltou a ter essa... Voltou não, né? Sempre teve, mas por que tanto os países latinos quanto os países africanos aumentaram sua expoliação de ouro nas regiões, proporcionalmente aumentando a pobreza dessas regiões? E ele dizia o seguinte: olha, é muito simples. O sistema capitalista está em crise, quem emite a moeda mundial é os Estados Unidos, o dólar, e os outros países, a outra forma de moeda que é propondo todas as moedas é o ouro. Então, os países saíram para garantir as suas reservas cambiais através da acumulação do ouro. Então, se você pegar nos últimos anos, o tanto que esses países, os bancos centrais dos países passaram a comprar ouro, é uma coisa exorbitante, justamente para segurar as cambiais e conseguir passar esses momentos de crise da economia. No cenário, se a gente for pegar essa questão das balsas, né, se a gente for pegar essa questão do cenário garimpeiro atual, que é muito diferente do que a gente assistiu nos anos 80 na Serra Pelada, né, um garimpeiro com sua bateia, um garimpeiro nômade, nós temos milícias garimpeiras, né, que empregam, inclusive, vários ribeirinhos, camponeses e camponesas da região que estão também em crise econômica, desempregados, né, mas estão sobre a empresariado, que é muito forte, que precisa ter, pelo menos, para começar hoje um processo minerador, de 5 milhões de reais, porque ele vai ter que comprar avião, ele vai ter que abrir pista de pouso, ele vai ter que comprar balsa, ele vai ter que gastar com gasolina. Então, não é mais um garimpeiro
Taubaté e saía pelo mundo. Hoje é um empresariado. Muito ligado à ideologia miliciana bolsonarista. Então, se você pegar o modus operandi do garimpo, nós temos grupos fortemente armados, que vai garantir a segurança dos garimpos, nós vamos ter associação com o narcotráfico. Isso falando das Amazônias, né? Venezuelana, equatoriana, peruana e a brasileira. Só na Amazônia brasileira são mais de 500 focos de conflito de garimpo ilegal nessa região. Então, esse ouro, né, que nós estamos... que aí o Ministério Público tem dados, a Polícia Federal tem dados, né? Inclusive estão abaixo da realidade, não por incompetência desses órgãos, é porque tem uma veia aberta que é impossível controlar, e esse ouro é esquentado pelo próprio Banco Central brasileiro. Esse ouro vai para na Faria Lima, no coração financeiro da América do Sul, e daí vendido para os bancos centrais no mundo, né? Então ele é esquentado pelo próprio Banco Central brasileiro, esse ouro legal, né? Feito à custa do sangue indígena. Então, nesse processo dessa acumulação e expoliação pelo ouro, há também uma disputa entre as transnacionais pelos territórios que têm o ouro e por esse garimpo, que agora é com a escavadeira, com as balsas, que é uma outra projeção ligada a essa ideologia miliciana que organiza esses grupos para garimpar ilegalmente nessa região. Então, é um processo que nós estamos acompanhando veementemente nos noticiários, vamos dizer, esse modus operandi da expoliação ilegal de ouro na Amazônia. Não, isso é muito complexo mesmo e mostra uma articulação até militar, miliciana, né? Quer dizer, nesse processo de predação do Brasil. Eu chamo isso da pilhagem, né? Quer dizer, nós temos um governo de pilhagem que está unicamente preocupado em extrair tudo isso. Mas você falou de milicianos, eu estava falando de grandes empresas multinacionais mineradoras. Como é que elas fazem essa conexão? Bom, se a gente for pegar o caso brasileiro, fazer um recorte dos anos 50, vamos dizer, dos anos 60 aos anos 90, quem dominou o garimpo foi o garimpo artesanal, né? A expressão máxima é Serra Pelada, que depois vai entrar em embate com a Vale Territorial, né? Inclusive, hoje a parte de Serra Pelada faz parte do programa Grande Carajás de extensão da Vale. A partir dos anos 90, isso começa a se modificar, o Collor, então, elabora uma lei que proíbe garimpo na Amazônia brasileira, e essa é a abertura das transnacionais, então. As transnacionais, então, têm carta branca para ocupar esses espaços que era de predominância do garimpo. Então, dos anos 90 aos anos 2000, o processo se inverte. Quem agora domina o espaço amazônico são as transnacionais mineiras, e não mais o pequeno garimpo, embora ele exista de maneira associada. Mas há um combate sistêmico sobre ele para que, então, domine os territórios que antes estavam com eles. Além de novos e outros projetos que foram de abertura na região. De maneira geral, se a gente for fazer um recorte que como as mineradoras se organizam, nós poderíamos pegar dos anos 90 para cá, sobretudo com o processo de privatização da Vale. É interessante observar que quem organiza, então, o mundo mineral, né, o modo como ela vai relacionar com o Estado, é o próprio Banco Mundial. O Banco Mundial vai fazer cartilhas para todos os países da África e para todos os países latinos, chamando de um pau mineral de como os países deveriam ser, como o país deve minerar. E o Charles já trouxe vários elementos. O primeiro que contém na cartilha, baixa taxação, quanto menos taxar, melhor. Então, se você pegar a Gana, que é um dos maiores produtores de ouro, fica com 1% do que ela produz. É muito pouco, né? Se você pega nos minérios brasileiros, também é baixíssimo. É uma das mais baixas do mundo. Então, esse é o primeiro processo. O segundo é a automatização das minas. Quanto mais você empregar maquinário, mais você altera o ritmo de extração mineral, mais você consegue pilhar, né? Como você diz que gosta do termo pilhagem, é uma forma de pilhagem, né? Então, o maquinário empregado para que você possa pilhar mais. E o terceiro elemento são as isenções, né? Está aí a Lei Candir, quanto mais o Estado der isenções, mais as mineradoras vão aumentar o seu ritmo de expoliação. Então, no nosso caso, a Lei Candir, que a Vale e todas as mineradoras são isentas de pagar ICMS, e fora isso, o Estado inventou vários órgãos, como a Sudan, a Sudene, né? No caso da Amazônia, a Sudan, que inclusive financiavam essas mineradoras, né? Então, além de não pagar impostos, você tem um financiamento do Estado e tem todo o seu modo de pilhagem garantida.
Então, esse é o modus operandi da mineração na Amazônia. Se a gente pegar as várias organizações aí que nós estamos as mineradoras, aí esses grupos que você disse das mais variados lugares do mundo. Tá. Olha, eu vou me dirigir agora ao Charles fazendo uma pergunta, mas depois você vai responder depois de um intervalo que nós vamos fazer por conta das exigências da legislação eleitoral, tá bom? Quer dizer, existe um projeto de lei tratado com urgência pela Câmara dos Deputados, que é o da mineração em terras indígenas. Está sendo encaminhado agora, né? Quer dizer, é um projeto de 2020, projeto 191 de 2020, mas que acelerou agora com a crise da Ucrânia, está sendo usada a crise da Ucrânia como um argumento para isso. Eu queria que você nos dissesse assim, o que é, se está havendo essa invasão das terras indígenas, e se essa legislação é para, vamos dizer assim, legalizar o que já de fato está ocorrendo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo por conta da questão eleitoral e já voltamos. Pronto, Charles, você está com a palavra. Obrigado, Silvio. Eu queria voltar ainda rapidamente nas questões que o Márcio levantou. O Brasil tem 208 milhões de habitantes, né? Mas lá em 1970, 50, 60, né? 80 era um pouco menos. Mas nós somos um país em que nem disse quantas pessoas vão morar no campo e nem quantas vão morar na cidade, né? Ou seja, nessa ambivalência, né, a gente tem um caos generalizado por um lado e pelo outro. E isso faz com que os indivíduos, né, o indivíduo só pode ser cidadão se a cidade o realiza plenamente, né, se ele tem lugar de trabalho, de emprego, né, lugar de cultura, etc. e tal. Nessa impossibilidade, nesse Brasil que nós estamos falando, em que as cidades não são cidades, né, para amplas massas populares, essas pessoas ficam vulnerabilizadas e ficam atrás de fronteiras econômicas, né? E o garimpo é uma delas. Né? Então, a primeira consideração que a gente tinha que fazer dentro dessas explicações que o Márcio colocou é que o garimpo é relativamente uma opção da pobreza, né? Ou seja, aquele indivíduo que se lança à sorte para tentar prover o seu sustento, né? Enfim. O garimpo tem várias consequências, né? Mas uma delas pode ser que o indivíduo possa ficar rico, né? Pode descobrir uma jazida de ouro, e enfim. Mas veja bem, essas transformações que ocorreram, que o Márcio comenta, né? Como é que se diz? Essa satanização do indivíduo garimpeiro, ela vai dar lugar, do ponto de vista legislacional, à garimpagem de empresas, né? As empresas sênios, em especial as empresas, quem mais arrebenta os rios da Amazônia, né, dentro dessa perspectiva, são as empresas canadenses, né? Inclusive o MAN está publicando, junto com o Comitê Nacional dos Territórios Frente à Mineração, um livro de uma estudiosa do que é a mineração no Canadá desde os anos 60, porque nós estamos copiando absolutamente tudo, né, que os canadenses fizeram para o Brasil. E existe uma mentira grandiloquente, né, ou seja, uma mentira expansiva na sociedade brasileira de que o exemplo a ser seguido de mineração em terras indígenas é o exemplo canadense, né? Mas é um exemplo muito pequeno, é um exemplo mesquinho, é um exemplo daqueles que querem realmente ampliar o poder da indústria mineral sobre outros e novos territórios, né? E dentro disso, você vai, se você for em qualquer lugar da Amazônia, né, sobretudo Roraima, Manaus, né, Rondônia, você vai ver lojas de equipamentos para... Opa! Nós estamos com uma certa intermitência aqui na internet, né? Você está acompanhando a gente?
Estão me ouvindo? Sim. Agora voltou. Voltou. Oi? Pode falar. Então, se você vai nesses lugares, você vai ver toda a indústria de máquinas pesadas para garimpagem. Então, elas são legais, né? A indústria pesada para garimpagem é legal. O único ilegal e satanizado é o garimpeiro empobrecido, que ora é assalariado dessas empresas, né? Ora é um garimpeiro voluntário desse processo. Então, nós precisamos deixar muito claro de que o sistema de ganho na mineração do ouro no Brasil, ela já não está mais com aquele indivíduo que nós classificamos aqui como garimpeiro. Ela está situada numa margem de de médios e grandes empresários, né, que têm condições de alocar esse poderio de máquinas. Quando eu fui numa atividade junto com o cacique Raoni, numa campanha internacional que eles deflagraram, de que eles estavam exigindo que as indústrias de máquinas pesadas colocassem nos seus equipamentos modernos chips que contivesse o registro de áreas indígenas, de parques nacionais, de área de preservação ambiental. A pergunta até quando essas empresas se comprometem com a natureza quando constroem máquinas, né, com um poder destrutivo de natureza sem precedentes na nossa história. Nunca, porque tanto os governos organizam sistemas de pilhagem, como a tecnologia que colonizou a política, ou seja, a técnica que colonizou a política, não vai colocá-lo, porque também a indústria faz parte do sistema de pilhagem, né? Naquela ideia de que a indústria é moderna e o solo com floresta e gente diferente é atrasado. Eu ficaria nessa primeira ilustração, porque se há alguém que nós precisamos chamar a atenção e combater, é essa indústria pesada que organiza esses maquinários para explorar garimpo e utiliza do indivíduo pobre para fazer esse processo, né? Tem outra parte da pergunta que eu posso responder depois, mas era isso. Pois é, essas grandes empresas operando, dá em Brumadinho, dá em Mariana. Quer dizer, eles não medem os riscos da exploração mineral que fazem? Riscos sociais, riscos para a população? Mede. Eles aí? medem, a Vale tem todos os relatórios dela, contabilizando se rompesse Mariana, quantas pessoas morreriam, quantas casas seriam destruídas, e assim também ela tinha projetado com Brumadinho. Agora, me parece que o Sistema Sul, como assim foi apelidado no mundo mineral... Quantos custaria em dinheiro isso, inclusive, né, Márcio? Custariam em indenização, em dinheiro, então eles tinham tudo planejado, né? Um plano, vamos dizer, um plano de crise. Mas me parece que se você pegar, então, o aumento da exploração que vai para a Amazônia, ela está muito associada também ao colapso do Sistema Sul, que se iniciou na década de 40 com a Vale e Itabira. Que sistema é esse? Esse colapso... Oi? Que sistema é esse? O que eles chamam de Sistema Sul era a parte de Minas Gerais que eles mineram. Ali, Itabira, toda aquela região ali. Esse colapso... As jazidas vão sendo descobertas e estudadas na Amazônia. O teor dos minérios são melhores do que do Sistema Sul, de Minas Gerais. Então, todo o processo agora parte para a Amazônia, né? Como diz as pesquisas, de 4 hectares minerados, 3 são na Amazônia, no momento, né? Carajás, essa explosão que é. E, para reverter esse processo do Sistema Sul, é muito caro. É mais fácil você abrir Minas, é muito mais lucrativo você abrir novas jazidas em outros lugares do que reformular Minas Gerais. É muito caro. Então, eles estão mais no plano de ver quanto que eles vão pagar com as crises geradas pelas barragens do que propriamente revitalizar o Sistema Sul. Então, esse é o debate. O outro elemento que eu queria trazer, que o Charles traz sobre a questão das multinacionais que estão em volta dessa expoliação do ouro na Amazônia, nós temos a Hyundai, que é a que vende inclusive tem representantes em Itaituba, na região oeste do Pará, onde está o epicentro do conflito legal do ouro. Eles têm representantes nas cidades para vender as redes escavadeiras, que agora o valor atualizado está em R$1 milhão, R$1.100.000 uma rede escavadeira. O ano passado, o ano
comemorando um lucro de 50 bilhões de reais que eles tiveram no Brasil, venderam essa escavadeira para esse nível de garimpo, né? Então, veja, é justamente isso. Tem toda uma indústria e tecnologia por trás, e dado o garimpeiro que está ali na ponta do progresso, na ponta do Nós estamos falando de aeroportos clandestinos, nós estamos falando de balsas que custam caro, de retroescavadeiras que têm um alto custo. Quer dizer, não é qualquer um que pode empreender assim, né? E não são empreendimentos pequenos, que não ficam visíveis. Exatamente. Tem gente que diz que tem garimpos lá com mais de 10 mil pessoas. Eu não tenho essa informação, mas enfim, né? Quer dizer, qual é a parte do governo brasileiro que controla isso? Tem verdadeiras currutelas, vilas. Oi, Charles. Silvio, eu, na verdade, vou fazer o seguinte. O que significa 191, né? Porque tem muito a ver, então, com o posicionamento do governo. Nós estamos saindo, acho que concluiu-se ontem, né, a 28ª edição do acampamento Terra Livre dos povos indígenas do Brasil. A 191, ela constitui um ideário de que... É o projeto de lei que você está falando. Né? O poder... Exatamente, é um projeto de lei, mas ela integra essa ideia de que os que cometem esse tipo de assalto territorial não têm a quem responder e os que sofrem não têm a quem reclamar. Essa é a atual fase assim, do nosso modelo mineral. Mas a 191 vem completar uma angústia coletiva, tanto do ponto de vista nosso, porque não há uma correlação favorável para alterar as reformas no Código Mineral Brasileiro que começam em 2011, depois de 40 anos, né, no mesmo estilo, e também por parte das elites predatórias, que a gente poderia dizer assim, essas elites institucionais predatórias, né, que estão alojadas na nossa forma de governar. Nós, de 2003, né, quando o mundo demanda, em especial a China, demanda por minério de ferro manganês, né, não só cresce 400% a nossa capacidade de minerar, a mineração chega em muitos outros lugares, a mineração cresce, mas não só essa mineração, nós temos, acho que quase, o Márcio pode dizer isso com mais tranquilidade, nós temos quase 100 tipos de minerais no Brasil, minerados no Brasil, né? Ou seja, áreas mineradas para arrancar quase 100 tipos de minerais industriais. Mas o fato é o seguinte, esse boom faz com que a mineração no Brasil chegue, né, a 3,6% do PIB nacional. Nesta fase que nós estamos vivendo, que começa em 2016, 18, né, de 18 para cá, né, pela formação de um centrão da mineração, eles querem retirar a mineração no Brasil de 3,6% do PIB nacional e elevar para 10%. Veja, se em 3,6% nós estamos vivendo esses desarranjos territoriais, né? Essa passagem quase que antropológica, né? Antropológica de um ciclo de uma sociedade mais lenta, com uma outra capacidade de ver a natureza como fonte de economia para uma coisa muito veloz. E esta fase que está em jogo no Congresso Nacional entra a 191. Com o 191, eles querem dizer o seguinte, nós queremos 10% da economia nacional pela mineração, pressupõe muito mais esgarçamento jurídico institucional, e eles têm 3 palavrinhas mágicas, tá? Nesse momento. Aonde houver rigidez locacional, pode-se minerar. O que é rigidez locacional? Onde existe uma jazida inteiramente descoberta, nova, genialíssima, né? E, por exclusividade, a empresa pode minerar porque ali existe uma rigidez locacional, né? Ou seja, se pode minerar. Essa é a primeira palavrinha A segunda é a ideia da essencialidade. Desde março de 2020, a mineração no Brasil é uma atividade
essencial. E durante a pandemia, a mineração não só continuou batendo seus recordes de produção, como também foi elemento de adoecimento de um corpo já muito doente, que é o corpo do trabalhador da mineração. Porque a mineração é essencial à economia nacional, de uma economia especializada em produzir commodities, né? E, por fim, a ideia, né, da mineração como utilidade pública. Se o governo do município, para se valer de investimentos e de entrada de recursos nos cofres, ele utiliza essa ideia de que a mineração, em função disso, pode se transformar numa utilidade pública. Então, são essas três palavrinhas que estão o ideário da atual fase da mineração no Brasil, e o que eles querem é chegar por esses pressupostos em novos territórios, e isso inclui uma luta deliberada, encarniçada, para trazer o território preservado nacional para ser um território industrializado, que é o PL 191, e parece-me que a mobilização que terminou ontem em Brasília, de certa forma, conseguiu, por enquanto, né, barrar essa famigerada vontade desse centrão da mineração de estabelecer isso como uma conduta nacional. Uhum. Tá ótimo. Márcio, vamos voltar para a pergunta que eu tinha feito antes. Cadê o Márcio? A pergunta é a seguinte: qual é a parte do governo que tem a responsabilidade? E o que tem feito? Ele caiu? Bom, Charles, continuamos nós então, né? Quer dizer, a pergunta é essa: qual é a parte do governo que é responsável pela fiscalização e se nos últimos anos mudou alguma coisa nessa capacidade de fiscalização? O que você acha? Oi? Alô? A parte do governo que é responsável... Vocês estão me ouvindo? Tô. Alô? Sim, estamos aí. O Márcio está entrando? Márcio, se tu ouviu, Márcio, responde, por favor. Não, eu não ouvi. A Vale me derrubou aqui, conseguiu. Não, é o seguinte, tá? Existe no governo organismos responsáveis por fiscalizar a mineração, por preservar a Amazônia? Quer dizer, o que eles têm feito efetivamente e o que aconteceu com eles nos últimos anos? Porque está parecendo que é o espaço de liberdade absoluta da ideia do neoliberalismo. Você faz o que quiser e estraga tudo, né? Não dá satisfação para ninguém. Olha, nós temos uma relação complexa entre governo, Estado e mineradoras. Uma relação de que a correlação de força das mineradoras é muito maior do que o Estado nacional e do que os governos nacionais. Então, essa é uma premissa que nós temos que discutir. Se você for pegar os PIBs das cidades, às vezes o PIB da mineradora é maior do que o PIB do município. Ela emprega, às vezes, o que ela de recursos mais do que uma prefeitura pode alocar de recursos. Então, veja que é uma correlação de força muito difícil para o Estado brasileiro e para os governos. No entanto, quando você tem um governo como um Bolsonaro, aí é o que todo mundo é chamado de desmonte total. Qual que é o papel do IBAMA, né? Qual é o papel do ICMBio? Qual é o papel da Agência Nacional de Mineração? Nós temos menos de 10 fiscais de barragem em Minas Gerais para 450 barragens que estão em colapso. Então, veja que o Estado brasileiro ele foi diminuindo, sobretudo pela essa correlação de forças desfavoráveis com as mineradoras, o seu poder de influenciá-las ou de mediar o conflito das mineradoras com a sociedade. Ou, quando media, é totalmente favorável às mineradoras. Então, para se você ter uma ideia, ver o programa que foi lançado pelo governo o ano passado, que eles chamam de um programa parceria público-privado, esse é eles montaram um comitê onde participa vários ministérios, mas não participa o Ministério do Meio Ambiente, portanto, esse MBio está fora, aonde quais são os principais minerais que têm essencialidade mineral, que necessitam ser minerados,
E aí a empresa que tem esse mineral, que tem um projeto, ela participa do governo para que o governo, então, solucione o problema ambiental que ela tem. Então, se você pegar as listas dos projetos que o governo deu como essencialidade, todos eles têm imbróglios ambientais que não são possíveis, ou seja, a destruição total da natureza e das pessoas que vivem dessa natureza. Está lá, está montado o comitê. É o governo, junto com os militares, que decide quais os projetos que devem ser resolvidos. Comitê estratégico. Um comitê estratégico envolveu os projetos que estavam parados, que tiveram laudos do MPF contrários, laudos universitários, enfim. Então, hoje, o que nós teríamos de fiscalização na essencialidade governamental, ela está totalmente nula frente ao processo minerador pelas correlações de forças desfavoráveis. Charles, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República andou autorizando, nas áreas limítrofes de fronteira, áreas de exploração de ouro, né? Quer dizer, isso não é competência do Gabinete de Segurança Institucional, pois não? Não é. Na verdade, não se explicaria essa fase do ouro na mineração sem a intromissão desastrada dos militares, né? Como se sabe, a fronteira brasileira ela é obra do Exército Luso brasileiro, depois do Exército Brasileiro, e eles têm essa região como propriedade deles, né? A 8ª região, o 8º Comando do Norte, situado, agora se dividiu, inclusive, né? Aliás, tem 3 anos que o comando da 8ª região do Exército se dividiu, que é na Amazônia, né? Tem uma parte que vai cuidar da fronteira enquanto aspecto de combate a guerrilhas, né? A tráfico de drogas internacionais, mas eles dividiram a 8ª região para aqueles que vão cuidar dos conflitos minerais, né? Você sabe que aqui eu falo muito próximo de Marabá, e o que se explicaria, só para ter uma ideia, né? O que se explicaria 5 grandes quartéis do Exército Brasileiro, né? 52 bis, Batalhão de Infantaria e Selva, Batalhão de Infraestrutura, Batalhão de Comunicação, se não fosse o grande... Ou seja, aonde há... Você podia repetir? Aonde se não tem fosse... indícios, né, ou minerais estratégicos, os militares estão ali não para favorecer a sociedade, né, mas para resguardar. Oi, Silvio, você está me ouvindo? Olha, cortou. Você pode retomar? Para resguardar? Alô? Alô, nós estamos com alguns probleminhas, mas vamos indo, vamos tocando, né? E não tem aplicação de multas, não tem algum tipo de sanção possível a esse tipo de ação predatória? Porque o que a gente viu em Mariana e Brumadinho é que, de fato, o dinheiro para consertar as coisas não foi aparecendo assim, né? Qual é a tua opinião, Márcio? Olha, as multas têm, só que as empresas judicializam as multas. Então, se você pegar a lista que a Vale judicializou de multas que ela teve na Amazônia, é gigantesca. Ela não pagou nenhuma, né? Ela judicializou todas, recorreu em todas na justiça. Todas as multas que... Agora, essa questão da sanção econômica é uma questão importante. Aonde você dá o prejuízo? Né? Eu e o Charles temos um amigo em comum, que é o Dr. Jonas, que atuou na 8ª Vara Federal do Trabalho de Marabá, que ele dizia o seguinte: se eu multo a Vale pela morte de um trabalhador, ou por uma sequela dele, ou por uma mutilação na mina, em 10 milhões de reais, a Vale vai falar, é muito barato para matar trabalhador. 10 milhões eu pago. Então ele dizia, a sanção econômica tem que dar prejuízo real para esse modo de sistema minerário destruidor. Se não, para a Vale compensa continuar as barragens expandindo, a morte dos trabalhadores e por aí vai. Então, as multas que ele aplicava na Vale eram multas muito caras para a empresa. Isso incomodava a empresa. Tanto é que ela passou a persegui-lo, né? Persegui-lo tanto pela
quanto no seu exercício real. Representou ele 32 vezes na CNJ. Exatamente. Como é? Então, veja, ela entrou com 32 vezes com uma representação contra ele na CNJ. Então, ele passou a ser um alvo porque ele realmente mutava a mineradora do modo como ela teria que ser mudada. E no contexto que ele trazia socialmente, ele dizia: a Vale é a grande responsável pelos distúrbios sociais, por exemplo, de Paraupebas, de Marabá, de Canaã dos Carajás. Então, ela precisa resolver distúrbios e ela precisa, inclusive, como é que ela vive dentro de uma sociedade sendo um processo de distúrbio. Então, ele aplicava as mais variadas multas em relação. Então, a sanção econômica é muito importante. Agora é isso, quando você tem uma multa ambiental, que as mineradoras que mais têm, né? O caso do Barcarena também é um caso emblemático, aí se você pegar quantas as multas foram aplicadas nas mineradoras de Barcarena, elas pagaram essas multas? Então, elas foram recorridas, e agora as mineradoras estão com uma mania de pagar um profissional da universidade para fazer um contralaudo, por exemplo, o caso de Santarém, está dizendo que 90% da cadeia alimentar está contaminada com mercúrio. As mineradoras já estão pagando um profissional para desdizer essa pesquisa, que é uma pesquisa séria, de profissionais que pesquisam há mais de 30 anos em Santarém, professores da universidade. Isso aconteceu no Sul, isso aconteceu no Pará, isso tem acontecido em várias regiões. Então, as empresas têm pagado profissionais para fazerem pesquisas para dizer: não é bem assim, não tem esse nível de contaminação, né? O Instituto Evandro Chagas, que fez todos os laudos dizendo sobre a contaminação de Barcarena, a empresa foi recorrer a um instituto que tem uma referência gigantesca. Não é qualquer organização que está fazendo um laudo, é o instituto que tem todo o respaldo para fazer e apontar, com toda a possibilidade e responsabilidade do mundo. A empresa vai lá dizer que o laudo do instituto tem coisas que não batem. Então, ou seja, é uma guerra também, né? Uma guerra cultural, uma guerra de corações e mentes, uma guerra intelectual, uma guerra implantada no cerne da questão mineral, né? A mineração não é somente uma empresa que expolia o minério, joga num trem, manda para o porto, e do porto manda para o mundo. Ela é uma empresa sofisticada do seu ponto de vista opressor, do seu ponto de vista cultural, do seu ponto de vista de ganhar corações e mentes. Porque o processo minerador é muito violento, convincente para a sociedade. Agora, quando não convence, aí é o processo violento em si, utilizando, sobretudo, o braço do Estado. Você sabe que nós estamos terminando o nosso programa, né? O papo vai bom, é bom, vai rápido. Eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês, para vocês apontarem. Nós estamos num ano eleitoral, nós estamos num ano que tem expectativas de mudanças, né? O que seriam os primeiros passos que a gente tenha que dar para reconstituir, vamos dizer assim, né, um sistema regulatório efetivo na mineração e uma forma não predatória de fazer esse tipo de exploração? Ou ela tem que parar? Não sei. Quer dizer, quais são os sinais que vocês querem apontar para a gente das primeiras medidas que um governo democrático deveria tomar nesse momento? Quem que quer começar? Vou começar. Silvio, nós preparamos já desde 2018, né, Márcio, um documento chamado O Problema Mineral Brasileiro e as Eleições Gerais no Brasil. Há um conjunto de elementos que orientem, né, tanto os debates em nível municipal, estadual, como também nacional. Ou seja, como é que os partidos, os candidatos deveriam se apropriar desse tema e, num jogo de força, né, estabelecendo parâmetros, né, para que a mineração no Brasil continue a existir, mas não seja em forma de tragédia permanente, né? Afinal, o MAN nasceu dizendo que nós não somos contra a mineração, mas também não somos favoráveis que a mineração aconteça no atual padrão que ela está acontecendo. E é exatamente essa contradição que faz o MAN existir. Por fim, o que nós acumulamos nesses anos, né? Nós saímos de uma ideia de um conflito mineral pela mineração para um problema mineral que tem características, né, na ideia do desenvolvimento e progresso, que tem características institucionais, e a mineração como esse espaço mais antidemocrático da nossa sociedade, né?
e nós apontamos 3 saídas assim aos 10 anos. Um é a luta pelo território livre de mineração, né? Ou seja, nós precisamos exercitar isso com muita profundidade. Há que ter mineração, mas não minerar tudo ao mesmo tempo agora, né? É preciso preservar aspectos geográficos e territoriais, né, nessa perspectiva. A outra é que a mineração no Brasil ela é importante, mas da fronteira para fora, porque ela equilibra a balança comercial, gera superávit primário. Mas para dentro, ela pratica todas as injustiças, né? Injustiça hídrica, fiscal, tributária, trabalhista. A mineração no Brasil paga o menor tributo, né? A economia da mineração é quase que 99% para pagar lucros e dividendos, uma parcela muito pequena para pagar salários e uma parcela muito menor em forma de tributos. E, por fim, essa ideia de que dentro do Estado Democrático de Direito é preciso encurtar essa antiforma mineral que nós chegamos, ou essa forma descontrolada, construindo leis que vão encolhendo essa forma antidemocrática do modelo mineral brasileiro. É nessa perspectiva, e desde já agradecer o convite, estamos à disposição para outras e tantas conversas, para um tema tão importante a ser revelado para a sociedade brasileira, compreendendo que nós somos um país minerado. Muito obrigado. Muito obrigado, Charles. E aí, Márcio? Eu acho que, como nós acabamos de voltar numa reunião, as ideias estão... Se eu fosse falar, eu falaria a mesma coisa, né? Deixa eu inventar alguma coisa agora. Não. Brincadeira. Mas veja bem, é importante, né? Porque o ritmo de extração mineral chegou ao que chegou, e se você pegar... Essa conta não bate, né? Se você pegar os países latinos, os países africanos, eles ficam com menos de 30% da renda mineral. É muito pouco, né? Tem países que não chega nem 15% do montante da renda mineral. Numa sociedade que se tornou loucura, que aí você mexe no metabolismo dessas sociedades, né? Você quebra com o metabolismo dessas comunidades, você tem um mundo do trabalho extremamente adoecedor, extremamente mortífero, é uma das atividades que mais mata, enlouquece, mutila trabalhador. Acidente de mina não é qualquer coisa, são acidentes pesados, né? Então, veja que nós teríamos que ter um equilíbrio na sociedade a partir do tema da mineração, porque ela desequilibra a sociedade brasileira. Ela desequilibra a sociedade brasileira nos seus vários aspectos, sejam regionais, sejam nacionais, sejam nas relações internacionais. Então, equilibrar a mineração hoje no Brasil e colocá-la a um ritmo orgânico da sociedade, nós teríamos que reverter esse papel. Teríamos, inclusive, planos minerais, que não é esse 2030, inclusive os planos que os próprios governos progressistas lançaram, que é sempre um plano para espoliar mais, não, era um plano estratégico, inclusive, de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de profissionais de inteligência nacional a partir desses minérios. Nós temos muitos minérios que a indústria bélica mundial, que a indústria tecnológica mundial necessita. Agora, nós não teríamos que reverter isso num processo industrial brasileiro. Veja o que aconteceu com a Bolívia, quando o Evo Morales quis fazer do seu lítio um carro derrubaram ele em uma semana. Ele dirigiu o carrinho elétrico dele em Bolívia. 15 dias depois aconteceu o golpe, e muitas das disputas, né, depois dos documentos que foram saindo, as disputas eram do processo minerador. Então, veja, ao criarmos uma soberania nacional, nós teríamos que criar um outro ritmo de relação da mineração com a sociedade brasileira. Então, muito bom. Gostaria de agradecer pelo convite e estamos à disposição. Lembrando só, Silvio, que nós estamos celebrando nesse mês 10 anos do OMAN, né? Há 10 anos a caminhada de construir uma organização social que consiga incidir e seja crítica a esse processo mineral tão destruidor e mutilador da nossa sociedade. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço muito ao Charles Trocati e ao Márcio Zonta pelo papo que a gente teve aqui. O jornal está à disposição de vocês, se vocês quiserem escrever também, bem-vindos, né? E agradeço a você também que nos assistiu, nos acompanhou nesse debate. Semana que vem tem mais.